meu canal. Aqui vamos tratar de assuntos interessantes. Fica ligado no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e vamos ao que interessa. A paz do Senhor, povo de Deus. E aí, vamos dar continuidade às aulas do período interbíblico? Bom, a gente viu na aula passada a invasão da Babilônia, cativeiro de 586 a.C. e os cativeiros. Agora nós vamos ver os motivos do cativeiro, as etapas do cativeiro, a duração do cativeiro, a cronologia do cativeiro e a restauração, ou seja, o cumprimento profético. Amém? Então nós vamos dar continuidade à nossa aula. E nós começamos pelo motivo do cativeiro. A Bíblia afirma que o cativeiro babilônico veio ao povo como consequência imediata do pecado. Ou seja, o exílio dos judeus na Babilônia se deu principalmente por sua rebeldia e apostasia frente aos mandamentos de Deus. Quer dizer, o povo ele se tornou rebelde aos estatutos que Deus tinha colocado diante deles. Eles se apostataram da fé, quer dizer, deixaram de viver, de cumprir, de obedecer os mandamentos do Senhor e seguiram, começaram a adorar outros deuses, se perderam de forma moral, e espiritualmente estavam mortos, nos seus delitos e nos seus pecados. A Bíblia vai dizer que nos tempos de Josias, o povo vivenciou um profundo avivamento. Avivamento ele significa o quê? Trazer a vida. Quer dizer, o povo estava então perdido, morto espiritualmente. Assim é a humanidade sem Cristo. O homem sem Cristo ele está espiritualmente morto. Por quê? Porque ele adquiriu o pecado de Adão e Eva. Todos nós, todo ser humano, a criança quando nasce, ela já vem com esse pecado. Então é por isso que a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí é necessário que o homem se volte para Deus e reconheça a sua condição de pecador. Louvado seja Deus. Nos dias do rei Josias, o povo de Israel vivenciou um profundo avivamento. Avivamento, como eu já falei antes, é trazer a vida, ou seja, alguém que perdeu os sentidos, e por ação espiritual passa a ter de volta os sentidos recobrados. Passa o que? A ter vida, vida espiritual, uma vida de comunhão com Deus. Entretanto, em 22 anos, o Reino do Sul foi destruído. Isto porque após a morte do rei Josias, o povo se degenerou espiritualmente, moralmente. No governo de Josias, o avivamento foi motivado pela descoberta do livro da lei. Isso está em 2 Reis, no capítulo 22, e também pelo apoio dos profetas Jeremias, que está no capítulo 1:12, Zofonias, Abacuque, capítulo 1, versículo 2 a 4, com o objetivo de levar o povo à presença de Deus. Todavia, a perca do temor ao Senhor e o abandono da palavra de Deus levou o povo à destruição. Amados, a gente vê o que o pecado, ele faz na vida de um povo, na vida do ser humano. E com o povo de Deus não foi diferente, irmão. A gente vê que por eles se deixarem o caminho do Senhor, eles se perderam espiritualmente, começaram a adorar outros deuses, começaram a se prostituir, a buscar aquilo que não procede de Deus, e aí Deus os abandonou, irmão. Então quando o homem, irmão, ele peca, na verdade Deus se afasta, Deus se afasta dele, não porque Deus quer, irmão, porque quem realmente planta isso é o próprio homem, Ele peca e aí Deus, ele se afasta. Por quê? Porque Deus, irmão, ele não tem parte com o pecado. Não é verdade? Eu quero ler aqui em 2 Reis, no capítulo 22:8,
o que diz a respeito do livro da lei. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Louvado seja Deus. Então a gente vê que este profeta, né, este sacerdote, ele pega o livro e começa a falar. Irmãos, o avivamento, ele vem na verdade pela palavra de Deus, né? Às vezes a pessoa pensa que avivamento é todo aquele, aquela barulheira, né? Aqueles pulos, é falar em línguas. Na verdade, o avivamento, ele começa com a palavra, irmão, porque é a palavra que gera vida, a palavra de Deus. Bom, dando continuidade, a gente entra aí nas questão das etapas do cativeiro, né? Que se deu em 606 a.C. Nabucodonosor, ele invade o território dos judeus, inicia nessa data o cativeiro de Judá. A gente tem que entender que o cativeiro dos judeus, ele se deu em 3 etapas. A primeira etapa aconteceu no ano 606 a.C., onde os tesouros do templo foram levados por Nabucodonosor, né? Isso está no livro de Crônicas, 2 Crônicas 36:7. E também a elite de Judá, o rei Joaquim e os oficiais da corte, entre eles Daniel e os seus 3 amigos. Isso está em Daniel, 1 Daniel, do versículo 1 ao 7. A segunda etapa se dá no ano 597 a.C., onde Jerusalém foi pela segunda vez invadida pelos babilônicos. Desta vez foram conduzidos 10.000 homens para a Babilônia, entre eles Ezequiel, está em 2 Reis, capítulo 24, versículo 14. E a terceira se dá no ano 586 a.C., né, onde Jerusalém ela é invadida, e dessa vez o templo e a cidade são destruídos, ficando na cidade apenas os pobres. 2 Reis 25:12. Irmãos, eu quero ler para vocês aqui 2 Crônicas, capítulo 36, verso 7, que diz assim a palavra de Deus: também foi alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Então quer dizer, Nabucodonosor pega o tesouro da casa de Deus, os utensílios, e coloca ali no templo dele, né? Ele pôs ali no seu templo. E assim, irmãos, também vou compartilhar com os irmãos capítulo 1 de Daniel, do versículo 1 até o 7. Diz assim a palavra de Deus: no ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro dos seus deuses. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, a duração do cativeiro. Jeremias profetizou claramente que o exílio babilônico duraria 70 anos. Jeremias capítulo 25, 11, 12 e o capítulo 29, do 10 ao 14. Se considerarmos a data da queda de Jerusalém até a permissão de retorno data por Ciro, então teremos aproximadamente 50 anos. Porém, se for considerada a data da primeira invasão do rei Nabucodonosor contra Judá em 605 a.C., a qual Daniel foi levado cativo até o decreto de Ciro, então o período estimado é muito próximo a 70 anos. Essa foi a interpretação do escritor de Crônicas, do profeta Zacarias, 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 20 ao 23, Zacarias, capítulo 1 e 12. Para quem argumenta que as datas não se encaixam,
com exatidão, é necessário entender que o número 70 possui um peso simbólico muito grande, ou seja, não se deve interpretá-los apenas como simples cronologia. Esse princípio pode ser notado na profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, onde essa profecia inicial de 70 anos foi estendida 7 vezes, devido à falta de penitência do povo no exílio. Amém, irmãos? Eu vou ler aqui, irmão, apenas uma pequena parte, né, do capítulo 9, no início só. Diz assim: no princípio do ano de Dário, filho de Assuero, a linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reinado dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de José, era de 70 anos. Então quer dizer, Daniel, né, pesquisando, estudando no livro, ele viu que nos livros havia essas assolações, elas durariam apenas 70 anos, irmãos, que o povo de Deus iria ficar cativo, iria viver esse momento de tribulação, de sofrimento, de dor. A restauração e o cumprimento profético. Conforme Jeremias, o cativeiro duraria 70 anos, e segundo a mensagem de Isaías 44, 28 e 45, versículo 1, Deus levaria Ciro, o qual é chamado de pastor e de ungido. Nenhuma palavra do Senhor volta vazia, sem cumprimento. Isaías 55, 11. Pois Jeremias profetizou um pouco mais de 70 anos antes o cativeiro, e o profeta Isaías profetizou cerca de 150 anos antes o nascimento de Ciro. E conforme os fatos posteriores, Ciro outorgou autorização aos judeus para voltarem para Jerusalém e a reedificar, trouxeram